Vamos acalmar nossos corações, elevar nossos pensamentos e agradecer a Deus, nosso querido Mestre Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, reunidos em pensamento, em prol do nosso próprio benefício, da nossa própria evolução, sempre mentalizando a nossa melhoria, a paz, o amor. E tudo de mais lindo para as nossas vidas. Que tenhamos ótimos estudos, com ótimas reflexões, e que quando essa reunião acabar, a gente esteja fortalecido e renovado. Graças a Deus, graças a Jesus. E agora nós vamos assistir a história de hoje. A cigarra e a formiga. Era uma vez, em um bosque muito distante, uma simpática cigarra que vivia tocando e dançando sem se preocupar com nada. Certo dia, viu uma formiga carregando uma folha pesada e perguntou: "Para que esse trabalho todo? Ainda é verão, vamos aproveitar e nos divertir." Então a formiguinha responde: Não. Na verdade, temos que trabalhar agora, para nos preparar e guardar comida para o rigoroso inverno que vai chegar." A cigarra não ouviu a formiga e ficou o verão inteiro apenas brincando e se divertindo. E passeando pelo bosque, sempre que tinha fome, era só pegar uma folha e comer. Para a cigarra, o importante era aproveitar o hoje. Nem pensava no amanhã. Construir um abrigo? Juntar comida? Para ela, só perderia tempo com isso. E finalmente, o rigoroso inverno chegou no bosque, com muito frio e muita neve. A cigarra começou a tremer de frio, sem um lugar para se aquecer e nem o que comer. Ela estava desesperada e foi bater na porta da casa da formiga, pedindo ajuda. A formiga abre a porta e dá de cara com a cigarra, quase congelando. Puxou ela para dentro e deu para ela um casaco e uma sopa bem quentinha. Mas a formiga disse para a cigarra que lá no formigueiro todos trabalhavam e que se ela fosse ficar, devia trabalhar também. Então a cigarra resolveu tocar e dançar para as formigas, que adoraram a festa. Dessa vez, a cigarra teve sorte de receber a ajuda das formigas, e que não seria sempre que isso iria acontecer. Mas com isso, ela aprendeu que não dá para viver apenas de diversão e festa, mas também temos que trabalhar para quando chegarem as dificuldades, tenhamos onde nos amparar. Oi, galerinha do Geal. Gostaram da história da cigarra e da formiga? Então, vamos refletir um pouquinho sobre ela. Então, qual era, a principal diferença entre a cigarra e a formiga? Pois é, a cigarra ela só queria saber de cantar e tocar o dia inteiro. Ela não achava que trabalhar e se preparar, para o rigoroso inverno era necessário. Ela só queria fazer as coisas que ela gostava. Mas já a formiga,
ela era trabalhadora e durante todo o verão ela se preparou para o inverno e as dificuldades, né, que vem com ele. Por exemplo, muito frio, a falta de comida também. Durante todo o verão, ela já estava pensando no inverno. E aí, quando o inverno chegou, o que aconteceu? A cigarra não tinha para onde ir, porque ela não conseguiu se preparar. E ela só conseguiu um amparo, um abrigo, né, por conta do trabalho que a formiguinha teve durante todo o verão. E ela também aprendeu que através do trabalho é possível passar pelas dificuldades da vida de uma forma mais fácil. E vocês sabiam que o Livro dos Espíritos fala sobre isso? Sobre o trabalho, sobre o descanso? Pois é. No Livro dos Espíritos, que é esse livrinho que está aí na tela, que está aparecendo para vocês, estão as leis morais ou leis divinas, e elas indicam o que nós, seres humanos, devemos fazer para sermos felizes. E existem duas leis que têm relação com a nossa historinha de hoje. A primeira é a lei do trabalho. E uma questão que fala sobre a lei do trabalho é a questão 674, que diz assim: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? A resposta é: o trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Aqui ele fala trabalho, mas não é apenas emprego, igual pessoas adultas têm, mas sim uma ocupação útil. Ou seja, ele fala que trabalhar e estudar é natural do ser humano e nós precisamos do trabalho para evoluir constantemente. E por isso, o trabalho tem como finalidade conservar o corpo e desenvolver a nossa inteligência também. Mas isso é sobre o trabalho que remete às formiguinhas da história, né? Porque elas trabalharam bastante também. Agora vamos ver sobre o descanso da cigarra. Então vamos ver um pouquinho sobre a lei do repouso. Uma das questões que fala sobre a lei do repouso é a 682. Ela fala assim: sendo o repouso uma necessidade após o trabalho, não é uma lei da natureza? E a resposta é: sem dúvida, o repouso serve para reparar as forças do corpo. É também necessário para deixar um pouco mais de liberdade à inteligência, que deve elevar-se acima da matéria. Então, a gente pode ver que o trabalho é muito importante para a nossa evolução, mas também é preciso repouso para que a gente possa recuperar nossas forças e energias. Ou seja, ambos são muito importantes para a nossa evolução como seres humanos. Na historinha é igual a gente, né? Nós temos a hora do trabalho e a do repouso. Tem hora que é para estudar, fazer os nossos trabalhos, as nossas pendências, mas também tem hora que é para se distrair, descansar, dormir. E é preciso que haja um equilíbrio entre os dois para nossa evolução espiritual e moral. E esse foi o nosso estudo. Nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau!
pode ter medo de errar, a vitória diante de seu olhar está. Porque te depende de amar, saber que não pode viver pro odiar, e o medo já toma rumo pra outras distâncias. As dores da alma que a gente plantou, parece que não se esquecem de nós. Mas vamos mudar, não vamos nos entregar, se não é o fim. Os tombos da vida que a gente levou, parece que vem só pra rir de nós. Mas não vamos desistir, não paremos de cantar a canção que a gente fez. O momento é hoje, encoraje o seu ser, elevando os pensamentos a uma voz que te chama. Não deixe nada te deter. O momento é hoje, encoraje o seu ser, elevando os pensamentos a uma voz que te chama. Não deixe nada te deter. As dores da alma que a gente plantou, parecem que não se esquecem de nós. Mas vamos mudar, não vamos nos entregar, esse não é o fim. Os tombos da vida que a gente levou, parecem que vem só pra rir de nós. Mas não vamos desistir, não paremos de cantar a canção que a gente fez. Canção que a gente fez. Canção que a gente fez. Quando a vida se mostrar um lugar de luta e dor, é que há nos céus mãos a trabalhar, lapidando o tempo do amor. Se a incerteza então vier, busca a luz da oração, revigora o teu cântico de fé e acerena o teu coração. Tira os teus olhos das noites sombrias, das brumas, da desilusão. Vê tão somente que a graça divina te acena a renovação. É preciso compreender que o melhor sempre se dá. Confie, segue sem esmorecer, e o que Deus escrever será. Boa noite a todos que nos assistem pelo canal do YouTube da Casa de Miguel.
Espero que todos estejam bem e que as boas vibrações possam nos envolver a partir deste momento. Meu nome é Renato Ferreira e é um prazer estar aqui com vocês. Reforçando os avisos dados anteriormente nesta transmissão, informamos que a Casa de Miguel tem agora, além das reuniões públicas no formato presencial, uma reunião pública no formato online, que é a nossa reunião das noites de sexta-feira, às 20 horas. Todas estas informações vocês encontrarão no link postado aqui embaixo na descrição deste vídeo, com o título Avisos do 100, setembro 2023. Outra fonte de consulta, tanto das reuniões públicas, como também de todas as atividades da Casa de Miguel, como cursos doutrinários e campanhas de doações, é o jornal Seaeiro de Miguel, cujo link também se encontra postado aqui embaixo na descrição deste vídeo. Não deixem de ler e ficarem bem informados a respeito das nossas atividades. Convido também a cada um de vocês a se inscreverem em um dos nossos cursos doutrinários desenvolvidos pela Casa. Tenho a certeza que encontrarão o curso ideal para cada um de vocês, independente se este é seu primeiro contato com a doutrina espírita ou que você já nos acompanha há algum tempo. E, da mesma forma que convido a cada um de vocês a se inscreverem em nossos cursos, também convido a todos aqueles que são responsáveis pelos nossos pequenos e jovens de 0 a 18 anos a trazerem eles para as nossas atividades de evangelização que acontecem todos os sábados, das 15 às 17 horas. E, enquanto os nossos jovens estão a receber os ensinamentos contidos no Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos, os responsáveis podem participar de uma roda de conversa, onde discutimos temas diversos, também sob o olhar do Espiritismo. Venham e tenham a certeza de que o estudo e a evangelização são ferramentas maravilhosas para o nosso esclarecimento e uma melhor compreensão de tudo que nos cerca. Pois bem, na nossa programação da noite de hoje, teremos o desenvolvimento de um tema que merece bastante atenção para que possamos entender o seu verdadeiro significado. O tema é a resignação, e quem nos irá trazer as reflexões sobre este tema será o nosso companheiro Daniel Higino. Que possamos estar, neste momento, com os nossos corações e mentes harmonizados, com as boas vibrações, e que possamos tirar o melhor proveito de todas as reflexões que serão colocadas na noite de hoje. Que deixemos Jesus adentrar a nossa casa. Vamos agora iniciar a programação. Não se esqueçam de darem um like. É muito importante para todos nós. Estejamos com Deus e boas reflexões a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, item 6. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação
ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois os anjos consoladores virão também enxugar suas lágrimas. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam um tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco, e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis, e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. O Espírito de Verdade, Paris, 1861. Pai amado, obrigado mais uma vez por estarmos reunidos aqui em Teu nome. Que os estudos de hoje possam proporcionar esclarecimentos e conforto para todos nós. Que as nossas vibrações possam estar harmonizadas com os trabalhos que se darão na data de hoje, e que tudo possa se dar de forma a alcançar os objetivos que foram traçados. Que os amigos espirituais, a estarem conosco, possam beber desta fonte de paz e de amor. Pedimos então, neste momento a Ti, Pai, permissão para dar por iniciada a reunião na data de hoje. Olá, boa noite. Meu nome é Daniel e a gente vai conversar aqui um pouquinho essa noite sobre a resignação, sobre essa virtude que ajuda a gente a passar pelos desafios, pelas dificuldades, né, com força, né, com fé, né, para a gente poder superar e aguentar as tormentas,
nesse nosso processo de revolução, nesse nosso mundo de provas e expiações. Mas para começar o estudo, eu vou pedir para vocês fazerem uma reflexão, vou sugerir uma reflexão para a gente. Eu vou pedir para que você olhe para você mesmo, para você olhe para si, que você pense, que você lembre como que você foi criado, né? Como que foi a sua trajetória até aqui. Você teve tudo o que você desejou, né? Você nunca foi contrariado. Todas as coisas que você quis, você teve no momento que quis. E quais foram essas coisas que você quis? O que que foi que você desejou? Se você tivesse tido tudo o que você quis, que você desejou, no momento que você quis, como você acha que você seria? Que pessoa você teria se tornado? Como seria a sua vida? Você seria mais feliz hoje? Então agora a gente vai pensar, né, nos nossos filhos. E quem não tem filho, tenta imaginar, né, se eu tivesse um filho, uma filha, né, se eu fosse pai ou mãe, e criasse meu filho dando tudo o que ele quisesse. Você acha que essa criança ia crescer como? Você acha que estaria preparando ela para o mundo? Estaria preparando ela para os desafios da vida? Vamos pensar aqui, como que seria uma pessoa que sempre teve tudo o que quis? Como que essa pessoa ela vai poder amar o próximo? Como que ela vai poder se colocar no lugar do outro, né? Tentar entender a dor do outro, se ela sempre teve tudo o que quis? Se ela nunca sentiu essa dor? Como que ela poderia ter paciência com o outro? Né? Como que ela poderia sentir empatia? Como que ela poderia se apiedar, se sensibilizar, sem criticar? Talvez até fosse possível, não sei, mas certamente seria muito mais difícil. E no momento que ela enfrentasse um desafio, né, como que seria? Ela teria força para enfrentar esse desafio? E essa reflexão é para a gente pensar, então, o porquê que nós enfrentamos os nossos desafios. Por que às vezes a gente passa por situações, né, que a gente não gostaria. Eu imagino que todo mundo aqui já tem enfrentado alguma dificuldade, né? Porque nós estamos num planeta de provas e expiações. E seja, né, porque é uma missão, ou seja porque é um resgate, a gente aqui vai enfrentar os desafios. A gente vai passar por coisas que são difíceis para a gente. Mas por que isso? Por que nós aqui temos que passar por isso? Por que a gente tem momentos em que a gente passa, né, por essas dores, por essas situações que colocam a gente à prova? E aí a gente vai pensar que Deus é soberanamente justo e bom. Que Deus, ele é perfeito, ele não erra. E eu posso até não chegar na resposta do porquê que eu estou passando por aquele desafio específico naquele momento. O que eu tenho que aprender exatamente com aquilo naquele momento? Que seria o ideal.
que eu tentasse entender o porquê daquilo, tentar olhar para mim como eu sou e tentar pensar em que virtude eu deveria conquistar naquele momento. Porque cada desafio tem o seu objetivo. Mas mesmo que eu não consiga, porque eu confio em Deus, então eu não vou me revoltar. E é isso que é resignação. Eu não me revoltar nos momentos de dificuldade. É muito comum, nesses momentos, a gente se questionar o que eu fiz de errado, e às vezes questionar, né, a sorte, Deus, o destino, e achar que eu não merecia passar por isso, olhar, né, para as outras pessoas e achar que elas não sofrem, e pensar por que eu não posso ter aquela vida, né? Por que eu não posso ser como ele, como ela? Por que eu não posso ter essas posses, né, essa liberdade, essa saúde, essa beleza? Mas nesse momento a gente esquece, né, que todo mundo tem seu desafio. Todo mundo passa pelo seu momento de dificuldade e muitas vezes por diversos momentos. Aquilo que a gente está vendo, às vezes é uma parte, ou a gente está, né, imaginando que a pessoa vive aquilo, ainda mais no mundo de hoje, né, com as mídias sociais, onde as pessoas só postam as coisas boas, a gente pode ter essa falsa impressão, né, de que algumas pessoas têm a vida perfeita, ou a vida que eu gostaria de ter, imaginando que ela não passa por dificuldades. Mas, enquanto espírita, né, a gente tem que entender que todo mundo que está aqui tem os seus desafios e que eu tenho os meus, para desenvolver minhas virtudes, para me fortalecer. E é como eu vou passar por isso, esse processo, esse trajeto, é que vai determinar, né, o quão mais preparado eu vou, né, me tornar ao longo dessa jornada. Como que eu vou estar no final, né, dessa trajetória momentânea aqui nesse planeta. Porque nós temos diversas vidas. Já passamos por diversos desafios. Talvez em algum momento os desafios tenham sido como aqueles que a gente deseja, né? Como a gente projeta do outro, e a gente não tenha dado conta. E por isso hoje está mais difícil. Porque em determinado momento eu posso não ter feito o que eu devia fazer, posso não ter passado com resignação, posso ter tentado burlar aquele desafio de alguma maneira, agido de uma forma até antiética, e aí a gente vem, né, com uma dificuldade maior, porque a gente não aproveitou a oportunidade. Mas nem sempre é uma expiação, nem sempre é um resgate. Em algumas vezes, esse desafio é uma prova, para que a gente possa ver, né, a gente possa perceber se a gente já está pronto para um passo a mais, para a gente perceber se a gente consegue, né, se importar com o outro, se colocar no lugar do outro, para a gente ter um outro ponto de vista também. Então vem uma prova e a gente, né, acaba sendo testado também. E isso pode ser um dos motivos da gente estar passando por alguma dificuldade. Mas a gente tem sempre que pensar que existe um porquê. E que se eu confio em Deus, se eu acredito em Deus, como o livro dos Espíritos nos diz, né? Nosso Criador, soberanamente justo e bom. Então a gente tem que ter essa certeza de que não é só um castigo, que não é uma maldade,
que não é o acaso, que é para o meu bem. E com essa certeza fica um pouco menos difícil, né? Um pouco mais leve a gente passar por esses desafios. Então, entrando aqui mais no capítulo, na 9, que fala mais sobre a resignação, a gente vê, né, que a resignação não é só passar por esses momentos sem ligar, né? Não é só aceitar por aceitar. Está dizendo aqui, né, que a resignação ela é uma virtude companheira da doçura. E talvez até por isso seja confundido com uma aceitação. Um aceitar tudo que te acontece, né, por aceitar, como uma fraqueza, né, como se você não tivesse força para passar por isso e para lutar e para tentar reverter a situação. Não é isso que é resignação. A resignação ela é uma virtude ativa, muito ativa, como diz aqui no texto, né, que os homens erradamente confundem com a negação do sentimento e da vontade. Né? Ele diz aqui que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Às vezes eu vou obedecer determinada ordem, aceitar determinada situação, porque a minha razão diz que eu tenho que fazer aquilo, porque senão vai ser pior, né? Porque senão a minha perda vai ser maior. Mas eu ainda faço aquilo com alguma dor no coração, com algum ranço, com alguma mágoa. Mas a resignação, ela é um passo além. Eu faço, né, um consentimento do coração. Eu faço de coração leve, né? Porque eu tenho a certeza que isso está sendo para o meu bem. Porque eu tenho a certeza que isso vai me fazer mais forte na minha caminhada, na minha trajetória de espírito imortal. E aí o texto continua falando, né? Continua trazendo mais ensinamentos para a gente. Fala de Jesus, né? Que foi com certeza, né? O maior exemplo de resignação. Né? Ele veio ensinar para a gente as virtudes, ensinar para a gente o amor, o perdão e a resignação, né? Através do sacrifício e da renúncia carnal, a renúncia às posses e bens materiais, porque a nossa felicidade, a verdadeira felicidade, é uma felicidade toda de ordem espiritual, né? Não que a gente não tenha que ter, né, os recursos materiais, eles são importantes, mas em algum momento a gente vai ser colocado à prova. Em algum momento a gente vai ter que abrir mão e passar por esses sacrifícios, né? Seja nessa encarnação, seja em outra, esse momento vai chegar. E aí a gente vai ter que usar a nossa resignação para poder superar. E o texto continua dizendo aqui: submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Está dizendo para a gente aceitar essas instruções, para a gente entender o que eles estão querendo nos explicar, né? E se submeter à lei do progresso. Por quê? Porque é a forma da gente progredir, através das reencarnações, através das provas e expiações ao longo das nossas reencarnações.
Se eu luto contra, eu vou demorar mais. Eu vou acabar errando e tendo que vir resgatar mais coisas. E vai acabar sendo mais difícil. Então ele diz, né, que toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Porque muitas das vezes a gente tem a dificuldade de vencer, de ceder e vencer esses desafios por orgulho, né? Como é que eu vou aceitar essa situação, né? Isso fere o nosso orgulho. E aí a gente quer lutar contra, né? A gente quer mudar aquilo de qualquer forma, a qualquer custo. E é quando a gente comete os nossos maiores erros. Mas isso quer dizer que eu tenho que sempre aceitar tudo. Então, então tudo que aparecer, eu vou ter que aceitar, vou ser resignado. Sim, resignado sim, mas aceitar tudo não é bem assim. Não aceitar por aceitar, não aceitar sem pensar, sem tentar buscar uma solução. Não quer dizer que eu tenha que em toda situação adversa que aparece, não tentar mudar ela. Até porque Deus me deu a inteligência, o raciocínio, para tentar desenvolver métodos de viver melhor. Não só para mim, como para ajudar o meu próximo e a sociedade. Se a gente sempre aceitasse tudo, a gente não evoluiria também. Mas então, né, qual que é a medida? Como que a gente faz? Eu gosto muito dessa oração, né? A oração da serenidade. É curtinha, né? E para mim ela me ajuda muito nesses momentos. Concedei-me, Senhor, serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar as que eu posso, e sabedoria para reconhecer a diferença. Porque existem coisas que faz parte, né, dos nossos objetivos reencarnatórios, da nossa missão, realmente mudar. A gente, às vezes, está aqui para poder realmente ajudar outras pessoas a passarem por uma situação e, às vezes, com isso, a gente vai estar realmente lutando, né, ao lado dessas pessoas. Às vezes, a gente está aqui para aprender algo com essa luta, com essa mudança, para nós mesmos. E às vezes a gente tem que aceitar. E quando que a gente sabe qual é uma e qual é outra? Né? E aí entra a questão da sabedoria, né? Da gente se perguntar, né? Por que essa situação é tão dolorosa para mim? Exercitar, né? O que eu posso fazer? O que realmente essa situação está incomodando? É o meu orgulho? Ou realmente essa situação ela está me colocando as pessoas que eu amo, colocando o próximo, que às vezes nem tem uma relação comigo, né, numa situação, né, abaixo da dignidade humana. E aí a prece ajuda a gente, o estudo, né? E a nossa própria ação de tentar mudar de forma ética, de forma caridosa, né, sem se tornar o opressor. Porque se eu estou fazendo aquilo que estão fazendo comigo para tentar me livrar, né, do que eu acho, do que eu entendo que seja a opressão, do que seja o erro, então tá errado. Então essa não é a maneira. Então, refletindo sobre isso, a gente vai pensando, vai começando a achar o caminho, né? O que eu estou fazendo seria condenado por Jesus?
é uma outra maneira da gente começar a pensar, para tentar chegar, né? Eu estou fazendo o que está ao meu alcance, e aí a gente vai tentando, sem se violentar, sem violentar o próximo. E aí é o limite. E aí entra a nossa resignação, que seria, né, aceitar essas coisas que a gente não pode mudar, com serenidade, com o coração aberto para aprender. E aí eu me lembro de Paulo, né, do apóstolo Paulo, quando ele perseguia os cristãos, e aí ele muda, né, ele encontra com Jesus, né, na estrada de Damasco, e depois daquela visão, ele quer logo falar de Jesus, ele quer logo mostrar para o mundo que ele estava errado e que Jesus era assim, né, o Messias, que as coisas que Jesus falavam é que realmente ia libertar as pessoas, né, não da opressão dos romanos, mas libertar, trazer a liberdade real, verdadeira. E quando ele vai, né, falar de Jesus logo após, né, essa mudança dele, ele não consegue falar com a eloquência, convencer como ele falava antes, né, defendendo só o judaísmo e atacando os cristãos, porque as pessoas não estavam prontas para ouvir. Então ele acaba virando motivo de chacota entre os amigos, a família acha que ele está louco, ele acaba perdendo o contato com os pais e ele tem que esperar, ele tem que se resignar, porque naquele momento aquela luta ela não ia render frutos. Então ele vai para o deserto, ele estuda, ele espera, ele se fortalece. E aí depois ele vai até a casa do caminho, os apóstolos desconfiam dele, e mais uma vez ele tem que entender e aceitar e esperar, com resignação. E vai trabalhando, e vai fazendo uma esperativa, trabalhando pelo próximo, caminhando, levando os ensinamentos de Jesus para os gentios. E nisso as pessoas vão percebendo a transformação dele, os apóstolos vão começando a entender, aceitar, apoiar, e nisso ele vai conseguindo, através das dificuldades, né, mostrar para aqueles que estão dispostos a ouvir, a entender, a falar de Jesus, a falar, né, da verdadeira felicidade e de como proceder e difundir o cristianismo. E ainda assim, ele também sofre, né, não é fácil, ele é apedrejado, e ele entende, porque quando ele perseguiu os cristãos, ele também apedrejou, ele também foi duro e rude, então ele não se revolta e continua trabalhando. E esse o exemplo que a gente também, um dos exemplos que a gente pode trazer para a gente, né, de como a gente tem que agir, né, com resignação, mas de forma ativa, não de forma passiva, só parado, porque ele poderia muito bem ter tentado, não conseguiu, ninguém quer me ouvir, deixado para lá, ou forçado a barra, até que acabaria morto, né, antes do tempo. E ele tentou, né, forçou um pouco, viu que não dava, teve um momento dele, né, a intuição, a Abigail apareceu para ele e falou para ele: ama, né, trabalha, perdoa e espera. E foi o que ele fez. Seguiu por outro caminho, amando, trabalhando, perdoando, se fortalecendo, esperando.
E assim ele foi e concluiu a missão dele. E assim a gente tem que fazer nas nossas vidas. Às vezes a gente passa por uma situação que é revoltante, a gente acha isso um absurdo, e realmente é. Mas está ao meu alcance mudar? Eu vou tentar. Eu estou tentando das maneiras possíveis, das maneiras legais, das maneiras éticas, da maneira ética. Eu consegui mudar um pouquinho, eu dei um passo. Mais um pouquinho, eu dei outro. Eu não consegui mudar, talvez seja a hora de esperar, de perdoar, de trabalhar em outras frentes, para me fortalecer, para no momento futuro conseguir mudar essa situação que está me incomodando, que é desonesta, essa situação, né, que é cruel e que causa dor. E tentar sempre, lembrar sempre de refletir o porquê que eu estou passando por ela, o que que eu posso aprender e buscar estratégias sim, para tentar mudar. E aí eu trouxe, né, esse texto aqui para a gente dar mais uma olhada com um pouco mais de calma nele, que foi a página de abertura, que é do Espírito de Verdade, no capítulo 6, que ele começa falando uma das passagens, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que para mim é mais marcante, que eu sempre lembro. E eu, de cara, lembrei dela quando, né, fui fazer estudo, quando eu vi o tema e fui pensar o estudo. E por isso eu sugeri ela como página, e essa parte eu acho fantástica, né, que ele diz: venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Vão ter provas, e não vão ser fáceis, mas a gente pode, elevando a nossa resignação ao nível que está sendo proposto naquela prova. Novamente, confiando que a prova, se foi dada, é porque eu tenho condição de superar, de passar. Não sem dor, não sem chorar. Que chore, vai ser difícil. Eu vou chorar, mas eu não vou ficar parado, não vou ficar me lamentando. E o consolo vai vir. Né? A ajuda vai vir, o consolo vai vir, os espíritos vão fortalecer a gente, as pessoas, né, que estão com a gente na luta, na vida, também vão estar lá. E quando a gente passar por aquilo, a gente vai ter a nossa recompensa. Né? Como ele diz aqui mais à frente: os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará rico nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. Então essa prova pode ser muito dura, mas a recompensa é muito grande. E se talvez aqui eu tive que abrir mão de tudo, lá, né, no reino dos céus, lá a luz substitui as trevas. E lá eu vou ter essa recompensa, esse tesouro, que é a felicidade. Lá não é um lugar físico, né? O reino dos céus está dentro de nós. Então, quando a gente passa por isso, né, quando a gente passa por essas situações,
por essas provas, a gente se prepara para a felicidade e a felicidade está conosco. Onde a gente quer, onde quer que a gente vá. Faz parte da gente. Porque nós nos libertamos daquilo que nos fazia infelizes. E aí é o verdadeiro tesouro. Então, a cada prova, eu me liberto de algo que me fazia ruim, que me fazia mal, né, que me fazia sofrer. Aquilo já não me faz mais sofrer. Então, a cada prova, eu me torno um pouco mais feliz. Até que eu conquisto, né, essa felicidade plena. E ele fala, né? Modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Por que que Deus já não fez a gente perfeito? E a gente não precisaria passar pelas provas, né? Porque é para nós mesmos, né? Cada um de nós tem o mérito da sua própria conquista. Para a gente modelar, né? Cada um modelar a si mesmo, a fim de cada um ser o protagonista da sua própria felicidade. Então, só para encerrar, né, vou falar novamente aqui, né, de Jesus, né, que foi eu falei mais cedo, né, que ele foi o exemplo máximo de resignação. E se a gente pensar na trajetória de Jesus, que já era um espírito perfeito, que encarnou, ensinar para a gente essas virtudes, para exemplificar, para mostrar que é possível, né, ele não precisaria passar por todo esse sofrimento, mas ele veio resignado, encarnou resignado, passou pelos desafios, passou pela Via Crucis, né? Foi açoitado, foi crucificado. O povo escolheu um ladrão, né, ao invés dele para libertar. E ele ainda assim pediu a Deus por nós, sem revolta, acreditando que aquele sacrifício dele tinha um motivo maior. E por isso ele veio cumprir essa missão, que ele já sabia que aconteceria assim desde antes de encarnar. Por amor. Para mostrar pra gente o que é amar, para dar o exemplo do perdão, a resignação e de tantas outras virtudes. Então é isso. A gente, né, fica aqui com essa reflexão de hoje sobre a resignação, sobre Jesus, sobre Paulo. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus, ao nosso amigo e mestre Jesus. E vamos pedir aos nossos mentores espirituais, nossos amigos, que cuidem de nós, que nos orientem, e vamos agradecer por todos os momentos que estiveram conosco, a cada desafio, a cada passo. Vamos agradecer a esses espíritos que trabalham por nós, pela humanidade. Agradecer a Deus pela oportunidade da encarnação, da reencarnação. Agradecer a Jesus pelo exemplo. Agradecer pelas provas, pelas expiações, por esse meio de progredir e me fortalecer. Agradecer por essa doutrina que nos explica, nos esclarece, nos fortalece a fé. Agradecer, só temos a agradecer
por todo esse apoio, por todos os recursos, por cada amigo, encarnado ou desencarnado, que nos dá a mão, que torce por nós, que está conosco nessa caminhada. Nunca estamos sozinhos, estamos sempre amparados pela providência divina, pelo amor de Jesus. Muito obrigado mais uma vez. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a suplicam. Seu poder cobre a terra e por toda parte. Ao lado de cada lágrima põe um bálsamo. O devotamento e a abnegação são a prece contínua e encerra profundo ensinamento. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender estas verdades e, em vez de reclamar as dores e os sofrimentos morais que são aqui na terra o vosso quinhão. Tomás, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis forte, porque ele resume todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará tranquilidade de espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo já não sente o desfalecimento, porque o corpo sofre tanto mais quanto mais profundamente abalado estiver o espírito. Deus consola os humildes, Deus dá força aos aflitos. Quem procura essa luz vive sempre bonito. Deus consola os humildes, Deus dá força aos aflitos. Quem procura essa luz vive sempre bonito.